Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de geografia para alunos dos nonos anos, apostila 4, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de Europa, hoje falando um pouquinho do quadro natural. Vamos falar de relevo e vamos falar de hidrografia. Aqui eu coloquei um mapa do relevo da Europa para vocês terem mais ou menos uma ideia de como nós podemos estar trabalhando esse relevo. Nós vamos encontrar aqui algumas áreas com grandes altitudes, com mais de 1000 metros de altitude, outras áreas de planície. Se vocês observarem esse mapa de relevo, vocês vão perceber que a Europa tem um relevo formado por terras baixas, né? Vai prevalecer as planícies aí, pequenos planaltos, porém tem algumas regiões de grandes altitudes. É isso que nós vamos estar trabalhando em termos de relevo da Europa. Eu vou descrever o relevo e mostrar no mapa as regiões no qual nós estamos trabalhando. Então, norte da Europa. O norte da Europa, né, tem os terrenos de formação geológica mais antigas, né, da chamada era pré-cambriana. Esse relevo é marcado por planaltos e montanhas de baixa altitude, como os Alpes escandinavos. Então, se nós voltarmos aqui, nós vamos ter uma ideia de relevo da parte norte da Europa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, eu tenho esse relevo aqui, a parte norte, um relevo já antigo, da era pré-cambriana, já desgastado. Então é importante ressaltar para vocês relevos de terras baixas. Na ilha da Islândia já tem algumas altitudes maiores. Essa região tem uma grande área de vulcanismo, é importante ressaltar a grande área de vulcanismo. Tá? Então, estrutura geológica mais antiga no norte da Europa. No sentido norte-sul, encontram-se as planícies, as grandes bacias sedimentares, né? Bacias sedimentares, o próprio nome diz, essa estrutura tem o formato de uma bacia preenchida por sedimentos. Data das eras paleozoicas, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Dessas bacias sedimentares, na Europa surgem, por exemplo, as grandes reservas de carvão mineral. Né? Tem uma topografia com fracas ondulações, ou seja, é uma região de planície, e as planícies que se destacam nessa região são as planícies da Rússia e do norte, a norte e a da Ucrânia, de forma geral, a grande planície da Ucrânia. Então, se nós voltarmos aqui, nós vamos encontrar aqui, deixa eu pegar aqui, mudar a cor para determinar para vocês. Então, nós temos aqui, aqui é a grande região de planície, a planície russa e a planície ucraniana, as duas que se destacam dentro da Europa. E para finalizar essa parte do relevo, nós temos a parte sul. A parte sul é totalmente diferente deste contexto que nós colocamos até agora para vocês. Então, na parte sul, vão se destacar os chamados dobramentos modernos ou dobramentos antigos. É a região da Europa em que tem as maiores altitudes superiores a 5.000 metros. Posso colocar como exemplo para vocês os chamados Alpes, os Alpes suíços.
mais de 4.000 metros de altitude. Por serem terrenos de dobramentos modernos, mais recentes, da era Cenozoica, período terciário, né, são regiões onde nós vamos encontrar muitos abalos sísmicos, né, terremotos, muitos vulcões. Então todos esses fenômenos ocorrem na parte sul da Europa. Vou mostrar para vocês. Então nós temos aqui na parte sul, deixa eu mudar a canetinha. Aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, parte sul da Europa. Nós temos aqui toda essa região. Então nós temos aqui, ó, na parte central, os Alpes suíços, tá? Região de grandes altitudes. Nós temos os Pirineus na Península Ibérica. Nós temos os Apeninos na Península Itálica, né? Nós temos os Cárpatos, né, na região próxima à Península Balcânica. Então essa região com altitudes superiores a 4.000 metros, a região tem uma incidência forte de abalos sísmicos, né, tem terremotos, muitos vulcões, umas ilhas aqui próxima a ilhas italianas, né, a ilha da Sicília, a ilha de Córcega. Então essas ilhas são ilhas com grandes atividades vulcânicas. Posteriormente, né, a leste da Europa, nós temos os chamados Montes Urais, né, uma cadeia montanhosa antiga, certo? Da chamada Era Pré-Cambriana, que faz a divisão natural entre Europa e Ásia. Então vamos mostrar aqui, ó, uma cadeia montanhosa. Deixa eu pegar lá para mostrar para vocês. Então, esse aqui são os chamados Montes Urais. A cadeia montanhosa aqui já é uma cadeia montanhosa mais antiga, né? Portanto já desgastada, que faz o quê? A fronteira natural entre Europa e Ásia. Então, a Europa é composta de uma formação geológica diversificada, né? E com uma média de altitude bastante baixa, em torno de 300 metros. Por isso que eu disse lá no início, tá, que a Europa tem uma formação de relevo de terras baixas. Tá? É importante estar ressaltando isso aí. Em termos de hidrografia, a Europa é formada por um grande conjunto de rios. Ó, se eu digo que a Europa é formada por terras baixas, a maior parte dos rios da Europa são rios de planície, que vai facilitar de certa forma, né, a questão de navegabilidade, de processo de irrigação e lazer. Na parte norte, na parte setentrional, nós temos alguns rios de planal, no qual vão fazer alguns países grandes fornecedores de energia elétrica. Então, aqui. Hidrografia, parte norte, Noruega, Finlândia, Suécia. Forte ação das geleiras, período de degelo, vai dar ênfase a uma grande quantidade de lagos. Tá? Então, tem uma grande quantidade de lagos. Suécia e Noruega estão entre os maiores produtores de energia elétrica do planeta. São países cujos rios são rios de planalto, rios bons para a produção
de energia elétrica. Predominância de terras baixas, como eu falei para vocês anteriormente, no centro-norte da Europa, favorece a presença de rios navegáveis, né? Facilita o quê? A comunicação entre os continentes, ou seja, o transporte de mercadorias e pessoas. Então aqui nós vamos falar de dois rios importantes. Nós vamos falar do rio Reno e do rio Danúbio, dois dos principais rios da Europa. Não são os mais extensos. Tá? O rio mais extenso da Europa é o rio que atravessa a Rússia, né? Então nós vamos ver mais à frente esse rio, nós vamos falar sobre ele. Então nós temos dois rios importantes. Importantes por quê? Porque atravessam países importantes da Europa. O rio Reno, que nasce lá nos Alpes suíços, então nasce numa região de Planalto e tem grande navegabilidade, e o rio Danúbio, que nasce na Floresta Negra, dentro da Alemanha. Rio Reno, um rio de mais ou menos 1.320 quilômetros de extensão, né? Então ele separa a Suíça da Alemanha e da Austrália e a França da Alemanha. Por que esse rio é importante? Esse rio atravessa um território dentro da Alemanha, chama-se Vale do Ruhr, tá? Uma região perto de Dortmund, lá na Alemanha, com grande concentração industrial. Mais que isso, esse rio corta os chamados Países Baixos, ou seja, a Holanda. A Holanda é conhecida como Países Baixos, né? E esse rio desemboca, tá? Ou seja, ele deságua no Mar do Norte, próximo a Roterdã. Roterdã, uma cidade da Holanda que tem o principal porto da Europa. Então, observe a importância desse rio para a Europa. Então, imagine a quantidade de cargas que esse rio proporciona em toda essa localidade. Aqui é uma imagem do rio Reno, tá? Bonito, olha, é um rio muito plano, tá? Ele está muito próximo à Holanda. E aqui nós temos a imagem do porto de Roterdã, na Holanda, principal porto marítimo do mundo. Depois nós temos o rio Danúbio. Rio Danúbio esse que nasce na Floresta Negra na Alemanha, como eu havia dito para vocês, atravessa vários países da Europa. Então ele atravessa, né, a Áustria, passando na capital Viena. Ele é fronteira natural entre a República Eslovaca e a Hungria, percorrendo a capital húngara, Budapeste, a capital sérvia, Belgrado, e vai traçar fronteira entre Sérvia e Montenegro, Romênia, né, com a Bulgária. Então ele passa em vários países da Europa e passa em várias capitais europeias também. Tanto que esse rio ele vai ser conhecido como Rio de Integração Continental, né? Ele desemboca lá no Mar Negro, na fronteira com a Ucrânia. Então, olhem como esse rio ele percorre uma quantidade muito grande de países e capitais europeias. Volto a frisar, esse rio é característico, né, tem características de trajeto e é considerado um rio de integração continental. Integração por quê? Porque é um rio que passa dentro de vários países e capitais, né, transportando cargas e pessoas. Aqui tem a imagem, né, do rio Danúbio, passando
próxima à Hungria, a República Eslovaca. E aqui eu tenho a inserção de outros importantes rios da Europa. Então eu tenho o rio Po, né, que cruza o norte da Itália. Eu tenho o rio Tejo em Portugal. Eu tenho o Elba na Alemanha. Tenho o rio Sena e o rio Ródano na França. O Tamisa na Inglaterra, que chegou a ser um dos rios mais poluídos do mundo, através de um processo forte de incentivo do governo, trabalho, de um processo de despoluição. É um rio totalmente limpo nos dias de hoje. E temos o maior rio da Europa, né, o rio Volga, que fica na parte europeia da Rússia. Eu espero ter ajudado vocês, né? As dúvidas nós vamos tirar durante a live. E tenham um bom dia e obrigado.